Hoje eu quero falar contigo sobre algo muito importante. Levanta sua mão direita e diga assim com o pastor, diga louvar ou reclamar. Olha para mim, diante das dificuldades, das lutas, das situações difíceis que aparecem e surgem na nossa vida, nós temos sempre uma alternativa e você tem que escolher o que você vai fazer. Eu não sei pelo que você está passando, o que você está enfrentando, o que você está vivendo, mas eu vim aqui hoje para dizer que você escolha louvar a Deus. Porque diante das dificuldades, das lutas, dos obstáculos, das situações difíceis, e todo mundo na vida passa por dias difíceis, por meses difíceis, às vezes por um ano difícil, por um momento difícil. E quando esses momentos difíceis chegam, nós temos sempre duas alternativas. Ou eu vou reclamar, ou eu vou louvar quem? A Deus. Então você vai ter que fazer uma escolha diante do que está acontecendo na sua vida. Ou eu reclamo, vou me abater, vou me entristecer, ou eu vou decidir adorar a Deus. Vou levantar minha cabeça, vou louvar o Senhor, vou adorar Ele e vou crer que Ele é o Deus que pode me dar a vitória. Nós vamos entrar aqui no livro de Jó, e se você pegar e começar a ler, a Bíblia diz que na terra de Uz havia um homem muito rico, o nome dele era Jó. A Bíblia diz que ele era reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Ele era um homem justo, fazia as coisas certas, só que ele passou por uma situação que ele não estava entendendo por que aquilo estava acontecendo na vida dele. Ele não sabia por que aquilo estava acontecendo na vida dele. Ele perdeu num dia só todos os filhos. Nós já perdemos familiares. Eu já perdi alguns. Já perdi o meu pai, perdi mais outros familiares. E às vezes você já perdeu algum familiar seu, mas você já perdeu todos num dia só? Isso foi o que aconteceu com o Jó. Se um já dói, agora você imagina perder todos os filhos num dia só. Ele perdeu não só os filhos, ele perdeu a prosperidade, roubaram o gado dele, levaram os servos dele, levaram praticamente tudo que ele tinha. E sabe qual foi a escolha do Jó diante de toda essa catástrofe, essa situação difícil, aonde o diabo estava se levantando contra o Jó? Porque o diabo dizia que o Jó só servia a Deus porque estava tudo bem, que quando a vida dele ficasse difícil, o diabo dizia que Jó não iria servir a quem? A Deus. Mas o Jó provou o contrário, que mesmo na hora difícil ele era fiel. Eu não sei o que você está passando, enfrentando, talvez você tenha vivido um momento, um período, uma fase difícil, mas eu quero que você entenda que você vai ter sempre uma escolha. Ou eu vou louvar, ou eu vou reclamar. Ah, mas me fizeram isso, me fizeram aquilo, me fizeram tal coisa. Pastor, me injustiçaram. O problema não foi o que as pessoas te fizeram. Foi a decisão que você tomou diante do que te fizeram. Esse é o problema. Não é o que o João fez, o que a Maria fez. É a decisão que eu tomei diante do que me fizeram. Então eu tenho sempre uma escolha. Levanta sua mão de novo e repita com o pastor. Diga louvar ou reclamar. A pergunta hoje é: qual é a sua escolha? O Jó decidiu adorar a Deus. Vamos lá no capítulo 1. Eu vou entrar com você aqui no versículo que vai falar que ele perdeu os filhos. Ele perdeu várias coisas. Só veio uma notícia para ele, tá? Vieram só más notícias para ele. Diz o 18. Estando este ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, um grande vento veio da além do deserto, deu nos 4 cantos da casa e caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te o que, pessoal? A 9. Já chega uma notícia do gado, dos servos, disso, daquilo que ele tinha perdido. Agora chega uma notícia que num dia só ele perde todos os filhos. Uma tragédia tremenda na vida do Jó. Mas olha o comportamento do Jó no versículo 20. Então Jó, o que o Jó fez, pessoal? Se levantou e fez o quê? Rasgou o seu manto. Rasgar o manto é um sinal de humilhação diante de Deus. E ele rapou a cabeça. O que é rapar a cabeça? Isso era um voto que as pessoas faziam naquela fase. Não sei que voto que o Jó fez com Deus, não sei qual foi o voto que ele fez para Deus. A Bíblia não abre para nós. Qualquer coisa que a gente falar aqui, a gente está mentindo, porque a gente não tem certeza. Mas ele fez um voto raspando a cabeça. E ele raspou a cabeça, se lançou em terra. E o que o Jó fez? E adorou a Deus. Esse homem aqui, ele tinha
tudo para reclamar. Ele era justo, ele era íntegro, ele era temente a Deus, ele se desviava do mal, ele servia a Deus, ele fazia as coisas certas. E ele está passando como se fosse por uma injustiça da vida. Numa hora para outra ele vai perder o gado, ele vai perder o servo. Você imagina perder o emprego. E além de ver essa notícia que ele está perdendo todos os bens, o que ele lutou a vida toda para conquistar, chega a última notícia que morrem todos os filhos. Irmão, era uma situação muito difícil. Mas ele é um exemplo. Ele tinha tudo para reclamar. Ele tinha tudo para murmurar. Ele tinha tudo para brigar com Deus. Ele tinha tudo para ficar questionando: por que o Senhor deixou? Por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor fez isso? Eu sou fiel, o Senhor anda contigo. Mas o João é um exemplo para mim e para você. Porque ele botou a cara na terra e ele fez o quê? Adorou a Deus. Ele não disse que Deus era culpado de nada que estava acontecendo na vida dele. Ele botou a cara no chão e disse: eu não vou deixar de servir a Deus. Não importa o que eu estou enfrentando na minha vida. Não importa a fase difícil que eu estou passando. Eu te amo, Deus. E eu vou adorar a Deus. A minha pergunta é: o que você faz quando tudo está difícil na sua vida? O que você faz quando vem uma notícia ruim atrás da outra? Quando Deus não responde a sua oração como você quer? Nós vamos ter sempre uma alternativa. Repita com o pastor, diga: adorar ou reclamar. E é ali que Deus vai ver onde está o nosso coração. E olha o que o Jó fez, versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra. E fez o que, pessoal? Adorou. Olha só o que ele falou, agora presta atenção, ele vai falar duas coisas importantes. Se ele disse, versículo 21, nu eu saí do ventre da minha mãe. E o que diz a Bíblia? E nu tornarei para onde? Para lá. Sabe o que ele disse? Estou sem dinheiro, sem servos, sem gado, sem nada. Ele está dizendo: eu não boto a culpa em Deus. Eu vim nu para esse mundo. Se Deus quiser que eu morra nu, eu vou morrer. Mas eu não deixo de servir a quem? O que você faz quando você está passando por uma dificuldade financeira? Você tem duas escolhas: adorar ou reclamar. Continuar na igreja ou sair da igreja, virar as costas. O Jó decidiu continuar com Deus. Porque às vezes a pessoa só fica na igreja quando está dando tudo certo. E quando começa a dar errado, eu não vou mais. Não vale a pena, eu dei meu dízimo, me batizei, eu fiz a campanha, olha como é que está a minha vida, está tudo errado, Deus não me abençoou, fui naquela igreja, essa igreja é fraca, vou para uma outra igreja mais forte, porque aqui está dando tudo errado. Não, meu irmão. O Jó se prostrou e adorou a quem? A Deus. Agora olha mais o que ele falou. E ele perdeu todos os filhos num dia só. Continua comigo, o que diz a Bíblia? Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Agora olha o que ele falou também sobre os filhos. O Senhor o deu e o Senhor fez o quê? Você não vê o Jó chorando? Deus, por que o Senhor levou meus filhos? Por que o Senhor deixou meus filhos morrer? Por que o Senhor não fez nada? Deus, não. O Senhor me deu e o Senhor quis levar. Em tudo isso, o que a Bíblia diz? E ele disse: bendito seja o nome de quem? Do Senhor. Agora leia mais 22. Em tudo isso, não pecou Jó, e diz mais, e nem atribuiu a Deus falta. Eu quero te fazer uma pergunta. O que você faz quando você não entende a situação? Não entende por que está passando por isso, por que estão vindo essas lutas? Por que Deus não respondeu a minha oração como eu gostaria? O que você faz? Louva ou reclama? Continua ou desiste? Jó não tinha pecado, ele era justo. Ele tinha tudo para se revoltar. Mas ele tomou uma decisão de permanecer e de adorar a Deus. O que Deus fez na vida do Jó? Lá no último capítulo, lá nos últimos, a Bíblia diz que Deus devolveu para o Jó tudo em dobro. Porque ele tomou uma decisão. Eu vou continuar com Deus, eu não vou reclamar e eu vou adorar quem? A Deus. Agora, o Jó deve ter pensado, eu acho que não vai piorar. Porque ele perdeu tudo, a única coisa que o Jó tinha era saúde. E agora o que vai acontecer? Capítulo 2, vai lá comigo, a situação vai piorar. Sabe aquele dia que quando você para e diz assim, não, eu acho que eu já estou no fundo do poço. Acho que mais do que isso não pode piorar. E daqui a pouco piora. Aí diz o 2, versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó. A única coisa que ele tinha ainda era saúde. Feriu ele com o que, pessoal? Uma chaga maligna. Que tumores. Quem é que já viu aqueles furúnculos? Acho que é assim o nome. Você já ouviu falar disso?
que estoura, diz que dói, sai um pus. O Jó tinha isso do alto da cabeça até onde? Até a planta dos pés. Olha, e aquilo ali dá um cheiro terrível. Aí diz aqui, ó, e saiu uma chaga maligna desde a planta do pé até o alto da cabeça, e ele, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se aonde que ele se assentou? No meio da cinza, ele não tinha mais nada. E diz a Bíblia no 9, então sua mulher lhe disse, aí vem o diabo de novo tentar o Jó, ainda retens a tua sinceridade, Jó? O que ela disse para ele? Amaldiçoa a Deus e faz o quê? Sabe que tem gente assim na tua vida, a pessoa nunca te procura, nunca fala contigo, não te dá oi nem nada, mas daí tu tá numa fase assim que tu quer continuar firme com Deus, aí que ela te procura só para falar as coisas ruins, para tentar te desviar, nunca te manda mensagem, mas na hora que tu quer, tá decidido a ficar firme com Deus, te manda uma mensagem, feliz 2021, aí como é que tu tá? Para tentar contaminar o teu coração e fazer o que a mulher do Jó fez. O que a mulher do Jó queria que ele fizesse? Que ele amaldiçoasse a Deus e o que, pessoal? E morresse. Tem gente que vai chegar para você e vai dizer, o que adianta ir nessa igreja? Tem gente que vai dizer, o que tu quer nessa igreja? O que adianta servir esse Deus? Tem gente que vai dizer, ué, tu não dá o dízimo? Por que tu está passando por isso? Essa era a mulher do Jó. E aí, Jó, o que adianta servir a Deus? Tu serve tanto esse Deus aí, faz sacrifício para ele, porque a Bíblia diz que o Jó oferecia holocausto, oferta a Deus. Olha aí, tu perdeu tudo, olha aí, tu está doente, emprestável, não tem nada. Ou seja, tem gente que na hora difícil ainda vai te dar um conselho para você abandonar Deus, para você sair da igreja, para você desistir de tudo. Essa pessoa aí, você se afasta, ela está sendo usada pelo inimigo. Aí diz aqui, então sua mulher disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre? Qual foi a resposta do Jó? Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas quem? Quando você ouvir uma pessoa falar isso para você, você olha, isso aí está doido. Isso aí não está sendo usado por Deus, pelo inimigo. Aí diz mais, receberíamos o bem de Deus? E olha o que o Jó falou. E não receberíamos o que, pessoal? O mal? O que o Jó queria dizer? Se na hora boa eu estava com Deus, por que na hora difícil eu vou virar as costas? O que o Jó estava dizendo? Se na hora dos privilégios, das oportunidades, das bênçãos, eu estava servindo a Deus, o Jó está dizendo, por que agora eu vou virar as costas para ele? Então ele está dizendo, se eu recebi o bem, por que eu não vou receber o quê? Se na hora boa eu estava com Deus, por que na hora difícil eu vou virar as costas para ele? Ele disse, mulher, tu está doida, eu vou continuar firme com Deus. O Jó tomou uma decisão, em vez de reclamar, ele decidiu adorar. Ao invés de ficar murmurando, ele decidiu louvar a Deus. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem vivido. Às vezes é uma situação injusta. Não reclame. Louve a Deus que Ele vai tirar dessa. Aí diz aqui, ó. E daí disse o final do versículo. Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Porque ele jamais reclamou. O Jó decidiu adorar. Levanta a mão e diga assim, diga reclamar ou adorar. Nós temos que fazer uma escolha. Pastor, por que eu tenho que louvar? O meu conselho é louve a Deus. Pastor, mas está difícil. Louve a Deus. Pastor, mas eu estou perdendo. Louve a Deus. Pastor, mas eu fui no médico, o médico falou que eu estou doente. O que eu vou fazer? Louve a Deus. Pastor, eu estou passando pelo vale. O que eu vou fazer? Louve a Deus. Eu estou passando pelo deserto. O que eu vou fazer? Louve a Deus. Pastor, eu perdi o emprego. O que eu vou fazer? Louve a Deus, eu estou com uma luta no meu casamento, o que eu vou fazer? Eu estou cansado, louve a Deus. Eu não sei o que fazer, o que eu vou fazer? Louve a Deus. Por quê, pastor? Vamos no Salmo 22, eu já vou te explicar. Salmo 22, vai lá comigo. Salmo 22. Todos acharam? Salmo 22. Versículo 3 diz assim, ó, todo mundo junto. Porém tu és santo. Pega a sua caneta, o que diz aqui? O que habita entre os louvores de Israel. Leia de novo. Porém tu és santo. Vai lá. O que habita entre os louvores de Israel. Então por que eu escolhi louvar? Porque o louvor traz Deus. Deus habita no meio do quê?
dos louvores. O louvor traz a presença de Deus para a minha luta. O louvor traz a presença de Deus para a minha aflição. O louvor traz a presença de Deus para a minha situação. Eu tenho que fazer uma escolha de louvar, porque o louvor traz Deus. E a reclamação traz quem? Quem é que a reclamação traz? E começam só pensamentos ruins. Então decida, eu vou louvar quem? A Deus. Eu vou adorar a Deus, porque Deus não habita no meio da murmuração. Deus não habita no meio da reclamação. Deus habita no meio do quê? Dos louvores. E quando eu começo a louvar, eu estou trazendo Deus para aquela situação. Eu estou trazendo Deus para aquela dificuldade. Eu estou trazendo Deus para aquele problema. E pode perceber, você pode estar passando por uma luta. Irmão, toca aquele louvor ungido, aquele louvor bom. Irmão, você começa a chorar. Deus fala com você com aquele louvor e aquilo ali te dá até força. Já aconteceu isso com você? Você bota aquele louvor, dobra o seu joelho, às vezes você não tem nem o que falar, você fica ali só chorando, mas você sai dali fortalecido, porque Deus habita no meio do quê? E eu tenho que fazer uma escolha. O Jó passou por situações piores do que eu e você já passamos. Nós nunca passamos pelo que o Jó passou. Você já viu 5, 6, 7, 8 filhos morrendo no mesmo dia? O Jó passou por isso. E não só os filhos, você perdeu o gado, perdeu o servo, você perdeu tudo que tinha, e no mesmo dia ainda você ficar doente. E no mesmo dia você ainda olhar para o lado e a tua mulher chega, ô imprestável, porque tu não morre. Aí você olha, eu estou sozinho mesmo. Né? Pastor, eu estou nessa, eu só tenho Deus na minha vida. Que nem com o meu cônjuge dá para contar. Às vezes nem com o teu filho, com a tua filha tu pode contar. Sabe qual foi a decisão do Jó? Eu vou louvar quem? A Deus. Diante de tudo que acontece na tua vida. E diante de tudo que fizerem para ti. Escolha. Ou eu vou reclamar, ou eu vou louvar quem? A Deus. Atos 16, vamos lá. Segue em frente com o pastor agora. Eu quero que você saia daqui hoje decidido a louvar. Talvez você estava reclamando, peça perdão. E vamos começar a louvar a Deus. Eu não sei o que você está enfrentando, o que você está passando, mas hoje você tem uma escolha a fazer. Louvar ou reclamar. Adorar ou murmurar. Já vimos o que aconteceu na vida do Jó. Deus devolveu tudo como? Em dobro. Tudo em dobro. Deus quer te devolver em dobro. Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. Quer te abençoar. Atos capítulo 16. Quem achou, diga amém. Versículo 22 diz assim, ó. O Paulo foi orar. E quando ele encontrou um lugar para oração, o diabo todo dia mandava uma jovem que ficava brigando, incomodando, falando, incomodando o Paulo para ele não orar. Aí o Paulo expulsa o demônio da jovem. As pessoas botam ele na prisão. Diz o 22. E a multidão se levantou unida contra ele, os magistrados, rasgando as vestes do apóstolo, mandaram açoitá-los com vara. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Diz a Bíblia assim, ó, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés aonde, pessoal? No tronco. Continua. E perto da meia-noite, Paulo e Silas reclamavam dentro daquela prisão. É isso que está escrito aí? O que o Paulo e Silas decidiram fazer? Perto da meia-noite, Paulo e Silas, continua comigo, o que diz a Bíblia? Eles oravam e cantavam hinos a quem? A Deus. E os outros presos faziam o que, a igreja? Escutavam. Todo mundo olha para mim. Preso, injustamente. Paulo é um cidadão romano. O cidadão romano não pode ser ferido, chicoteado, julgado precipitadamente. Ele precisa chegar diante do juiz, tem que aparecer os acusadores, ele tem que ter um julgamento honesto. Paulo nem pelo julgamento não passou, já foi chicoteado e jogado na prisão como um criminoso. Não poderia, é injusto, porque ele não era um cidadão romano que comprou a cidadania, ele era natural, ele nasceu romano. Então Paulo tinha direitos que foram violados, ele foi ferido, machucado, ele não fez nada de errado. Ele podia estar dizendo, Deus, por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor está deixando? Por que o Senhor está permitindo? Ele podia dizer, como muita gente diz quando está na dificuldade, eu sou dizimista, ofertante, por que o Senhor está deixando eu passar por isso? Então você está mostrando para Deus que eu só dou dízimo e oferta para quando passar por uma luta jogar na cara dele. Eu estou mostrando que eu não fiz de todo o meu coração. Então Paulo, você não vê ele reclamando nem um minuto. O que a Bíblia diz aqui no versículo 25? Perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam hinos a Deus e os outros presos faziam o quê? Escutavam. O Paulo tomou uma decisão naquela prisão. Ele tinha tudo para reclamar.
ele tinha tudo para murmurar, e talvez você está numa prisão emocional. De um tempo para cá você está com uma depressão, uma angústia, uma ansiedade, uma tristeza. Uma prisão sentimental, seu casamento está praticamente arruinado. Às vezes você está numa prisão com seu filho que está perdido. Uma prisão na sua saúde, você está doente. Eu não sei qual a prisão que você está e você não encontra a chave. O que o Paulo e Silas decidiram fazer dentro da prisão? Eles louvaram a quem? E Deus abriu a porta. O louvor é a chave para essa luta que você está enfrentando. Talvez você não tenha chave para sair dessa situação, dessa cadeia. Você já tentou de tudo. Pare de reclamar e comece a louvar quem? De repente, você vai ver essa porta que está fechada se abrir. Olha o que diz aqui o versículo de número 26. Como é que diz? E de repente, leia, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de quem, pessoal? De todos. Irmão, você tem que tomar uma decisão na vida. Ou eu vou reclamar, ou eu vou louvar. O Paulo tomou uma decisão de não reclamar, mas de louvar quem? A Deus. Com louvor. O louvor foi a chave para abrir a porta que o Paulo com as mãos não conseguiria abrir, porque as mãos dele estavam atadas. Talvez você está enfrentando uma situação e diante dessa situação as suas mãos estão atadas. Faça uma escolha: reclamar ou louvar, murmurar ou adorar a Deus. Deus devolveu em dobro, porque o Jó adorou. Deus abriu a porta da prisão do Paulo, porque o Paulo fez o quê? Adorou. Não é o que te fizeram, é a decisão que você tomou diante do que te fizeram. Não é o que está acontecendo, é a decisão que você está tomando. E você tem sempre alternativas diante de tudo que você enfrenta e passa na vida. Adorar ou murmurar, é você que escolhe. Vamos ficar de pé. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então o que nós vamos fazer, pessoal? Adorar. Quem é que escolheu adorar? Vamos louvar e adorar a Deus, sim ou não? Temos que fazer uma escolha, ou eu vou murmurar, ou eu vou adorar. Ou eu vou reclamar, ou eu vou louvar a Deus. Que a sua escolha seja louvar, adorar, buscar a Deus de todo o seu coração. Que essa seja a sua decisão. Que essa seja a sua escolha. Adorar o Senhor e jamais reclamar ou murmurar. Vamos orar. Levanta as suas mãos. Olá, meu querido, você acabou de assistir uma das mensagens do meu canal. Muito obrigado por ter você aqui no canal PR Luiz Vargas. Eu peço, se for possível, deixe o seu like para que o YouTube possa sugerir esse vídeo para outras pessoas. Compartilhe no Facebook, compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas sejam alcançadas com essa palavra, que eu tenho certeza que te abençoou e vai abençoar outras pessoas. Um abraço.